Nesse vídeo eu vou fazer a correção dos exercícios da aula 2, a aula relativa a coordenadas e precisão. Então eu deixei alguns exercícios para serem feitos e aqui eu vou mostrar como eles devem ser feitos, né, a título de vocês conseguirem corrigir os trabalhos de vocês, e se tiverem alguma dúvida, tem aí a maneira de fazer. Bom, vou começar com esse, que é o exercício 1, lá que eu postei dos slides para vocês. Ele começa com um ponto 10,40, a gente também vai começar, né? E eu vou fazer esse exercício a partir deste ponto até fechá-lo aqui novamente, até fechar o polígono novamente. Então, a gente primeiro ativa o comando line e como eu vou utilizar essa coordenada de acordo com a origem, então eu só digito 10,40. Então ele fixa o ponto para mim. E a partir de agora é necessário trabalhar com coordenada relativa, porque eu tenho medidas relativas aos pontos anteriores, né? Então ele não me dá nesse exercício as coordenadas de cada ponto a partir da origem. Me dá medidas, e com essas medidas é possível fazer esse desenho através do uso de coordenadas. Vamos lá. Então, inicialmente eu tenho 45, né? Como ele sobe reto, eu percebo que eu não tenho unidades em x. Então, arroba, porque eu estou partindo desse ponto, né, que já está determinado. Então, arroba 0,45. Agora, eu caminho para o lado direito 25, então eu não aumento a altura, então eu continuo com y0, então arroba 25,0. Vou subir, então o y se modifica, arroba 0,20. Vou caminhar mais 25 para cá, né, para dentro, então arroba 25,0. Arroba 0,20. 0 porque eu não caminho, né, no eixo X. Não existe modificação no eixo X. Aqui, pelo contrário, eu só tenho modificações no eixo X. Então, arroba menos 50,0. Arroba 0,25. Aqui eu tenho uma linha inclinada, né? Então, os dois valores me interessam muito. Então, arroba 50, que é x, vírgula, altura, que é 100. Do outro lado, eu vou ter, né, uma situação semelhante. Lembrando que eu vou caminhar, né, a partir desse zero, é como se eu fixasse o ponto cartesiano ali novamente. Então, x ainda está positivo, então eu vou caminhar, desculpa, x é 35, vírgula, o y está descendo, então menos 20. Aqui ele vai caminhar reto, então arroba, o x não tem valor nesse momento, então vírgula, como eu estou descendo, menos 33,75. Eu não posso colocar vírgula, tá? Todas as vezes que eu for utilizar números quebrados, números com decimais, eu tenho que usar ponto no AutoCAD. É muito importante lembrar disso. Quer ver? Eu vou cometer propositalmente um erro aqui, tá? Vou usar o vírgula, ele é 11,25, vou cometer propositalmente esse erro. Então, vamos lá. Vou começar de novo, né? Aqui, ó, aí arroba. Vou caminhar 60, se não me engano, deixa eu ver. 60, vírgula. Aí eu vou botar vírgula, né? Que não deveria. 11, vírgula. Tá vendo? Ele bota uma outra casa. E aí, ó, a linha fica totalmente diferente, né? Vou desfazer aqui. Então, agora eu vou fazer da maneira correta, arroba 60, vírgula, menos 11,25, porque ele tá descendo. Então, agora eu tenho a linha da maneira que eu precisava. Vou descer aqui, arroba 0,135,
Opa! Viu? Foi pra cima, eu errei, fiz errado. Arroba 0, menos 135. Pronto. Agora eu vou fazer essa linha aqui, tá? Então eu tenho aqui as duas coordenadas muito importantes pra mim. O x vai ficar negativo, então menos 35, vírgula. Já o y, como tá subindo o desenho, ele é positivo. Então 35, porque ali ele tá me dizendo que tem 10 a menos do que esses 45. Ok? O próximo, eu caminho ainda negativo em x, então menos 60, vírgula. Eu também vou descer menos 45. E aqui eu poderia fechar direto que daria os 50, porque eu fiz tudo com as medidas corretas. Uma outra maneira de você identificar, né, eu sempre tenho esse hábito de fazer, uma outra maneira que você tem de identificar as características de uma linha ou de qualquer entidade é clicar em cima dela e digitar LI, que é o list. E ele vai te mostrar todas as características, né? De que ponto até que ponto, né? A partir do ponto 10 ao 40, 10, 40, qual o tamanho, qual o ângulo no plano XY, tá vendo? Então, delta X delta Y, então delta X é 50, delta Y é 0, delta Z também. Então, se eu tivesse utilizado, como naquela hora eu usei 3, né, eu dei vírgula duas vezes e eu usei 3 coordenadas, eu estou dizendo que o delta Z também tem, que é a profundidade. Que no caso, né, do 2D, que é o que a gente está fazendo, não faz sentido, tá? Não faz sentido para o 3D apenas. Ok? Então conseguimos fazer aqui. Agora, existe uma outra maneira de fazer sem coordenadas, sem usar as coordenadas o tempo inteiro, né? Então eu ativo o comando line e começo aqui. Claro, vou apagar aqui. Claro que para determinar esse ponto aqui, eu preciso das coordenadas. Então vou de coordenada absoluta, 10,40. Opa, esqueci de ativar o comando. 10,40, enter. Então eu só vou direcionando, sabe? Para conseguir fazer isso é muito melhor que se use o F8 com o F8 ativado. Aquele está desativado, aquele está ativado. Então eu não preciso me preocupar muito com a questão do alinhamento, né, da linha. Ela sempre vai estar, esse orto sempre vai estar obedecendo ao eixo X e Y. Eu que vou direcionar se ela vai ficar horizontal ou vertical. Antes eu estava sem o F8 ativado, tá? Então, agora com o F8 ativado, eu consigo fazer isso daqui. Então, eu direciono, ó, 25, aí ele pede para subir 20. Eu só vou direcionando com o mouse, tá vendo? 25. Opa, errei. O Enter. Isso, era 25 para cá. 25. Subiu mais 20. Eu vou direcionando o mouse. 50. 25. Agora aqui nessa linha inclinada eu realmente preciso usar a coordenada. Então vou lá, arroba 50,100. Aqui embaixo também preciso usar, né? Nas linhas inclinadas de preferência. É mais fácil, tá? Existem outras maneiras de desenhar essas linhas inclinadas, mas é mais fácil desenhar assim. Então eu vou lá, vou caminhar 35, menos 20. Ok, fiz a linha, descer aqui a 33,75. Beleza. Aqui arroba 60,11,25. Opa, era menos, né? Então vamos lá. Arroba 60, menos 11. De novo. Arroba 60, menos 11,25. Tem que tomar cuidado que te dá uns vacilos desses aí mesmo, tá? 135 para baixo. Agora linha inclinada, arroba menos 35,
eu subi 35. Isso. Agora, arroba, menos 60, vírgula, menos 45. Beleza, agora aqui é só juntar. Pronto, fechei, aqui ó, bem fechadinho. Ficou igualzinho. Vou ver se eu consigo juntar essa entidade toda com o Join, mas eu acho que não consigo. Ó, juntou, virou uma coisa só. Pronto. Ok? Então, tá feito o exercício 1 para vocês. Aqui a gente vai fazer o exercício 2 da aula 2. O enunciado pede que a gente construa uma figura semelhante à figura ao lado, utilizando o método das coordenadas polares, né? Arroba distância e ângulo. As distâncias estão todas sendo dadas aqui, né? Que são os segmentos, medidas dos segmentos. E eu vou fazer devagar esse exercício e vou narrando, né, os comandos que eu for ativando, tá? Então, tudo que eu for fazendo eu vou narrando, mas vocês também conseguem acompanhar aqui pela linha de comando ou mesmo pelo uso dos botões. Eu tô mais acostumada a utilizar o teclado, mas eu vou começar com o botão aqui. Ativo o comando linha, como ele não me deu nenhuma coordenada específica para começar, eu posso clicar em qualquer ponto da tela, então eu vou clicar aqui, né? Eu vou ativar o orto, aqui eu desliguei para vocês verem como ele fica, mas eu vou ativar esse comando transparente, porque quando eu precisar traçar linhas retas, no caso serão só duas, mas isso me ajuda a manter o controle dessas linhas retas, mesmo porque aqui entre A e B eu só tenho mesmo uma linha reta e ele não me especifica ângulo nenhum, então eu só vou digitar 120, dei a distância desse segmento. Eu vou aumentar um pouquinho esse desenho aqui e chegar esse pra cá, porque vai ficar mais fácil para ler. Deixa eu só acertar aqui. Ok. Então, a distância entre B e C é de 60 unidades e ele mostra aqui um ângulo de 165. Então, eu ativo novamente o comando linha, clico no ponto onde eu parei e arroba, que é para dizer que é a partir de onde eu parei. Primeiro eu digito a distância, 60, eu sei que é 60 porque ele está me dando essa distância aqui. E o ângulo, eu uso o símbolo de menor que e digito 165. Olha lá, ele fez uma linha bem semelhante. Eu quero só que vocês percebam que ele sempre vai, sempre que eu digitar o arroba, ele vai entender que o plano cartesiano está começando desse zero aí. Então aqui, ó, quando ele mostrar o 45, nesse caso, eu não preciso somar o 45 mais esse ângulozinho aqui não. Quer ver como vai dar certo? O segmento CD é de 75, então eu digito arroba 75, sinalzinho de ângulo e o ângulo de 45. Pronto, ele fez a linha bem semelhante. É claro que esse ângulo inteiro aqui não tem 45, ele tem 45 em relação a esse ponto aqui, né? Que é como se eu fixasse, o zero, né? Do plano cartesiano, 0, 0, a origem do plano cartesiano. Então agora, segmento DE, então, arroba 80, né? Não, desculpa, 50. O símbolo do ângulo e 135. E assim eu vou seguindo, né? Eu tenho agora EF, que vai ser 80, então arroba 80, símbolozinho de menor, 60, que é o ângulo que ele me dá ali, tá vendo? Tá ficando bem próximo. EF... F eu já fiz, agora FG, que é 100.
eu nem precisaria, tá? Digitar esse ângulo. Eu posso simplesmente, como ele tá dando 180, ele vai ficar reto. Eu tô com o orto ligado, eu tenho certeza que isso funciona. Mas, vamos lá. Então, arroba, deixa eu ver de novo, 100 e o ângulo de 180. Ok? Foi certinho aqui. Agora, eu tenho GH mede 30, então arroba 30 menor que 30. Opa, deu errado. Por que deu errado? Deu errado porque o AutoCAD ele trabalha com sentido anti-horário. Então, qual seria o correto para eu descer? Vou desfazer aqui, ó, o Enter. Seria arroba 30, que é a medida da linha, o sinalzinho do ângulo e menos 30. Olha lá, agora foi. Ok? Vamos ver agora. HI mede 60. Então, eu vou lá, arroba 60. Menor que 135. Será que vai dar? Não deu. Por quê? O Enter. Eu continuo caminhando no sentido horário. E o AutoCAD trabalha no anti-horário. Então, se pra gente o sentido horário é positivo, aqui no AutoCAD eu vou usar ele negativo. Deixa eu olhar a medida do segmento, que eu esqueci. Que é HI, né? 60. Então, arroba 60. Menor que menos. Menos 135. Foi, tá vendo? Bem certinho. Agora, o próximo que eu tenho é IJ, arroba 20, símbolozinho de ângulo, né? Que é o menor, 150. Deu certo, tá vendo? Porque o 150 é no sentido anti-horário. E agora, 27 menor que menos 165. Foi. Deixa eu tirar essa figura daqui. Ok? Eu optei por não editar e mostrar esses erros para vocês perceberem a diferença que faz, tá? Então tá aí a imagem feita direitinho. Se eu quiser, a gente vai aprender a cotar ainda, tá? Mas assim, se eu quiser fazer as cotas, né? Não precisa que vocês façam, mas só para vocês entenderem assim, né? Aqui tem o 105, eu teria que, se eu medir aqui, ó, por exemplo, se eu medir esse ângulo novamente, entre esse e esse, tá vendo? 150. Medir aqui. Aqui, ó, deu 105, era pra ter dado 135. Ah, não tinha não, porque aqui, ó, ele mede aqui, ó, e professora, aqui, ó, tá vendo? Ele sempre vai, é como se ele colocasse, eu vou tentar de uma outra cor aqui pra vocês verem, é como se ele colocasse sempre, botando uma outra cor, o plano cartesiano aqui, então é como se eu tivesse novamente a origem do plano cartesiano aqui. Ele zera isso daqui, né? Então eu tenho x e y novamente, como eu tenho aqui na origem. Ó, aqui nessa origem, ok? Então, corrigido esse exercício, vou tirar essas contas aqui. E pronto, o desenho ficou bem similar.